Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no Boletim Esportivo vamos continuar falando de Londres e tivemos esse final de semana medalhas no vôlei e mais um título de Tomás Bellucci. Ainda tem resultado de Fórmula 1 e claro, o UFC 149, ainda tem rugby. O Brasil tem o seu quarto cinturão no evento do UFC 149. E no Bola na Rede, Flávio Meirelles comentando todos os detalhes do amistoso que aconteceu ontem em Teresina. Além, claro, das rodadas do final de semana. Então fique sintonizado que a Universitária Esportiva está no ar. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa. Duas maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta. Coxá. A ilusão da cor é sempre misturada. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto. Rega Planta e Coxá. Na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações: 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E a seleção brasileira feminina de basquete venceu seu último compromisso antes dos Jogos Olímpicos de Londres. Ontem a equipe nacional derrotou a China por 71-62, em partida que encerrou sua participação no torneio amistoso de Lille e a preparação para as Olimpíadas de Londres. Foi a terceira partida da seleção desde a dispensa da ala Isiane, principal atleta do Brasil. A atleta foi cortada na sexta-feira por ter desrespeitado as regras da Confederação Brasileira de Basquete e ter levado seu namorado ao quarto do hotel na França durante a madrugada. Nos dois jogos anteriores no torneio de Lille, o Brasil foi derrotado. Na sexta-feira, caiu diante das donas da casa por 67-57. No sábado, alternou bons e maus momentos e acabou derrotado pela Austrália por 78-75. A seleção entrou em quadra nesse domingo com Adrianinha, Carla, Damires, Nádia e Érica. Mas teve como destaque a pivô Clarissa, responsável por 20 pontos e 17 rebotes. Pelo lado chinês, Miao Lidi foi a cestinha com 17 pontos. A equipe feminina do Brasil está no grupo B das Olimpíadas de Londres, ao lado de Austrália, Grã-Bretanha, Rússia, França e Canadá. A estreia no dia 28 de julho contra as francesas. Os últimos jogos da seleção feminina pelo menos já foi um teste do que vai ser as Olimpíadas, já que os três últimos jogos foram praticamente com países do próprio grupo, que o Brasil vai começar, mas vamos ver, a gente sabe que a seleção de basquete feminina ainda tem o pequeno problema de não ser uma das melhores seleções que vai para Londres e nem está tão bem preparada para esses jogos. Trava-língua hoje começou cedinho. E agora, pelo menos, a gente está vendo a pivô Clarissa está tendo mais uma vez uma chance dentro da seleção de basquete feminina, que ela certamente não teria caso a Isiane ainda estivesse, porque a seleção já estava completa. Como teve de fazer as mudanças de posição, caiu uma ala, a pivô teve de entrar para poder fazer um trabalho mais forte. E aí o Brasil conseguiu chegar um pouco mais perto do placar com essa atual formação. Ressaltando o bom resultado do Brasil sem a Isiane, que era a principal jogadora da seleção. Vamos continuar falando sobre basquete. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a morte de Davi Henrique Conrado Meira, pivô da categoria de base do Unicelb, que foi atingido por uma tabela de basquete no último dia 12 de julho. O equipamento da quadra desabou sobre o jogador de 19 anos após ele realizar uma enterrada em treino da equipe sub-22 do clube. De acordo com o órgão governamental, Davi Henrique morreu por falência múltipla dos órgãos no início da madrugada de domingo na unidade de tratamento intensivo do Hospital de Base da capital federal. Na UTI do local, Davi Henrique Conrado Meira esteve sempre em estado grave e o último boletim médico indicava que o atleta estava em coma profundo.
Lembrando que as causas do acidente ainda não foram descobertas. Por que essa tabela caiu? É uma tabela que está sempre sendo levada para as competições, está sempre saindo e sendo levada para as quadras dos jogos, e nem, claro, o clube assumiu a culpa, disse que ela estava muito bem encaixada, e claro que nem os fabricantes da tabela também disseram que ela foi perfeitamente, não tinha nenhum problema, e que ela ainda disse que ela, para poder ser transportada, deveria ser toda desmontada. E o clube revidou dizendo que não havia recebido nenhum tipo de instrução sobre o transporte e uso da tabela. Ou seja, a gente pode acabar descobrindo que foi um erro na hora de montar e ela acabou ficando meio solta, e infelizmente o atleta acabou morrendo porque essa tabela caindo em cima de uma pessoa já é um estrago. Imagina em cima do pescoço de uma pessoa, é complicado. É ele que teve várias fraturas justamente na parte da coluna, e uma fatalidade que poderia ter sido sim evitada se todos os equipamentos tivessem sido vistos e revistos assim que chegassem no ginásio. É uma medida de segurança necessária não só no basquete, no vôlei também, nas quadras. Muitos atletas, principalmente aqui em Teresina, nós já vimos muitos atletas se lesionarem porque algumas pessoas não tiveram cuidado de olhar como é que estava a situação das quadras. Quadras de futsal, por exemplo, que são também adaptadas para o vôlei e para o basquete, sempre fica o local onde o poste da rede do vôlei é para ser encaixado, sempre fica às vezes exposto, sem nenhuma proteção, e muitas fraturas de joelho, muitas fraturas de pé ocorrem justamente por esse não cuidado. Então, quando se for praticar isso em locais que você não conhece, ou que você sabe que existe uma fragilidade, prestar atenção na fixação das traves, dos postes, porque tudo isso pode evitar acidentes como esse que aconteceu. Ninguém está imune a um acidente dessa forma. E vamos continuar falando de basquete. Após vencer a Austrália pelo placar de 87-71 em seu último amistoso preparatório para as Olimpíadas de Londres, a seleção brasileira de basquete masculino já pensa no adversário de estreia dos jogos, que é curiosamente o mesmo da partida de ontem. A atuação dos atletas brasileiros na partida do domingo, disputada na cidade de Estrasburgo, na França, rendeu elogios por parte do técnico Rubem Magnano. O comandante do Brasil gostou da postura de seus comandados na prévia do primeiro confronto de Londres. O pivô Thiago Splitter, atleta do San Antonio Spurs, foi o cestinha do jogo contra os representantes da Oceania, saindo com 17 pontos de quadra. Nenê, pivô do Washington Wizards, anotou um double-double de 12 pontos e 10 rebotes. Dos 12 jogadores do elenco brasileiro, somente o norte-americano naturalizado Larry Taylor saiu zerado do duelo. Agora a seleção embarca para Londres, onde ainda faz um jogo-treino contra a seleção da Tunísia na próxima quinta-feira. A estreia do Brasil, que faz parte do grupo B dos Jogos Olímpicos, será no dia 29 de julho, no domingo. Além da Austrália, a chave da seleção conta com China, Espanha, Rússia e Reino Unido. E o brasileiro Tomás Bellucci conquistou seu terceiro título de torneios de primeiro escalão do circuito profissional de tênis. Nesse domingo ele venceu de virada o sérvio Janko Tipsarevic, número 8 do mundo, e conquistou o bicampeonato do ATP 250 de Gestad, com parciais de 6-7, 6-4 e 6-2, após 2 anos sem levantar um troféu de competição desse nível. A vitória na decisão ainda serviu de vingança para o brasileiro, que na última semana foi eliminado nas semifinais do ATP 250 de Stuttgart, justamente por Tipsarevic. Na ocasião, o sérvio derrotou na final o argentino Juan Mônaco e conquistou o título no saibro alemão. O título de ontem é o terceiro de Tomás Bellucci em torneios de nível ATP em sua carreira. O primeiro foi justamente em Gestad, em 2009, quando derrotou na final o alemão Andreas Beck. No ano seguinte, o brasileiro subiu ao lugar mais alto do pódio em Santiago, superando Juan Mônaco na decisão. Aos 24 anos de idade, o tenista paulista ainda iguala Fernando Meligeni em números de conquistas na carreira. Fininho, como é conhecido, o ex-jogador venceu os torneios de Bastá em 1995, Pinnerhurst em 1996
1996 e Praga em 1998. O brasileiro recordista da questão é Gustavo Kirten, dono de 20 troféus de campeão. A vitória ainda deve recolocar Tomás Bellucci entre os 40 primeiros lugares do ranking mundial. Ex-número 51 da lista 21 da lista da ATP, ele chegou a cair para a 80ª colocação após lesões e eliminações precoces. Mas embalou nas últimas 3 semanas, foi campeão do Challenge de Braunschweig, semifinalista do ATP 250 de Stuttgart e ontem bicampeão do ATP 250 de Gstaad. O Tomás Bellucci, que a lista já foi atualizada, já é o 40º. A gente que viu há poucos meses ele em 81º, tá vendo já ele em 40º antes das Olimpíadas de Londres. Então é esperar um bom resultado em Londres e ver, quem sabe, ele mais uma vez entre os 20 primeiros. Quem sabe, agora vai ser parada duríssima para ele em Londres, porque vão ser só todos os melhores tenistas da atualidade, com exceção, claro, do Rafael Nadal, que teve uma fratura, uma tendinite, e acabou cedendo o lugar dele à Confederação de Tênis da Espanha. Já escolheu o substituto para a prova individual e duplas. Também não vai ser uma parada fácil para o Bellucci. Esperar sair os chaveamentos da competição e ver se ele vai ter pelo menos uma sobrevida na primeira fase. E o Comitê Olímpico Internacional descartou realizar 1 minuto de silêncio durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres para homenagear os atletas israelenses mortos durante as Olimpíadas de Munique em 1972. O atentado, conhecido como Massacre de Munique, foi orquestrado pelo grupo Setembro Negro e vitimou 11 esportistas. Como o ocorrido completa 40 anos em 2012, foi levantada uma possibilidade do Comitê Olímpico Internacional prestar uma homenagem às vítimas durante a cerimônia de abertura em Londres. A imprensa britânica aponta ainda um reforço na equipe de segurança por conta de temor de novos atentados à delegação israelense. Segundo o jornal britânico Sunday Times, autoridades israelenses temem que um grupo terrorista iraniano possa planejar ataques contra atletas do país em Londres, 2012. Paranoia dos londrinos tá pegando todo mundo pelo pé, né? Com certeza, e no final do boletim vocês vão ver como é que foi feita como está sendo planejada todas as Olimpíadas, tudo que está restrito para todo mundo que vai participar das Olimpíadas. Continuando o boletim, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, afirmou ontem na sede de treinamento da delegação brasileira em Crystal Palace, sul de Londres, que ao fim dos Jogos Olímpicos, nenhum atleta ou técnico vai poder reclamar que não foi oferecido o melhor a eles em relação às condições de preparação para a disputa. Segundo Nussmann, o que acontece durante os Jogos Olímpicos é planejado durante anos para que os resultados apareçam em semanas. Ele disse que houve uma evolução a partir da preparação para Atlanta em 96 e que cada edição mais se chega perto da estrutura das maiores potências. Na opinião do dirigente, isso valerá também para o Rio de Janeiro, em que a estrutura também promete ser a mais adequada. Os atletas brasileiros estarão concentrados em 2006 na Escola de Educação Física do Exército. O contrato já está assinado. Nussmann afirmou também que a relação entre os comitês do Rio e de Londres são estreitos e que tudo o que der certo e errado em 2012 vai ser avaliado em uma reunião em novembro. Ele disse que apesar de o clima olímpico ser discreto em Londres, no Rio de Janeiro pode ser diferente, até pelas características do povo brasileiro. No entanto, essa não foi a declaração que mais repercutiu no final de semana por conta do Carlos Arthur Nussmann. Ele que prestou uma solidária opinião a respeito de Juan Saramanch, que foi a pessoa que ficou mais tempo à frente do Comitê Olímpico Internacional, foram mais de 40 anos, e também ao João Avelange, mostrando não uma devoção, mas uma certa fidelidade a essas pessoas e a esse tipo de comando estendido. Carlos Arthur Nussmann, que já está há 25 anos à frente do Comitê Olímpico Brasileiro. E a natação do Brasil conta com 19 atletas nas Olimpíadas de 2012 em Londres, das quais apenas 3 treinam no exterior: Felipe Lima, Fabiola Molina e Marcelo Tchereghini, todos nos Estados Unidos. No entanto, os treinos em piscinas americanas, que ganharam destaque com o ouro de César Cielo nos 50 metros livres em Pequim 2008,
passaram a contar com a concorrência da estrutura brasileira, que tem o apoio da delegação presente em Londres. Felipe Lima, representante do Brasil nos 100 metros peito desde o fim de 2009, treinando na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. Para ele, a diferença principal foram os atletas fortes. Alguns dos melhores do mundo estão treinando e competindo nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, Fabiola Molina, 100 metros costas, faz seus treinamentos com o marido, também nadador Diogo Iabe, na cidade de Jacksonville, na Flórida. A mudança aconteceu após o fim dos treinamentos em Brasília, com o técnico Antônio Henrique Barbosa em setembro de 2011. Às vésperas dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, de última hora, Fabiola Molina e Diogo foram para os Estados Unidos e acabaram ficando por lá. Fabiola contou com a desistência do seu técnico há 3 semanas do PAN de Guadalajara. Mesmo assim, acredita que não é preciso sair do Brasil para ter uma boa preparação. Para o coordenador da equipe brasileira de natação dos Jogos Olímpicos de 2012, Ricardo de Moura, a aposta em treinos no Brasil fortalece a aposta no legado para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Ricardo de Moura ainda reforça que mesmo os atletas que treinam nos Estados Unidos recebem acompanhamento da equipe técnica brasileira. Em contrapartida, a nadadora pernambucana Joana Maranhão precisou tirar dinheiro do próprio bolso para garantir sua vaga nas Olimpíadas de Londres. A representante do Brasil nos 400 metros medley disse que custeou com a ajuda de sua família um período de treinamento em Sierra Nevada, nos Estados Unidos, e que somente depois foi ressarcida pelo governo de Pernambuco. Colocando uma vírgula no discurso do Carlos Arthur Nussmann, de que os brasileiros tiveram toda e total apoio com relação à preparação deles para Londres. Resta saber se ela quis ir por conta própria e depois forçou, não sei, caso esse ressarcimento, ou se realmente ela não teria uma estrutura apropriada e esse treino, esse período fora nos Estados Unidos teria sido realmente necessário para ela. Joana Maranhão, que está sempre no foco das grandes polêmicas perto das Olimpíadas. As Olimpíadas passadas foi quando ela revelou ter sido abusada sexualmente pelo seu técnico, e dessa vez é com o Comitê Olímpico Brasileiro essa questão de sair do Brasil para poder treinar, para poder conseguir o índice olímpico. Ela disse que só conseguiu o índice olímpico com esses treinos em Sierra Nevada. E de todas as qualidades que ajudaram a fazer de Michael Phelps o maior nadador do mundo, calcular o momento certo talvez seja aquela que o destaca dos outros. Seja por saber quando dar o máximo ou bater a mão na parede em primeiro lugar em uma chegada disputada, o norte-americano sempre teve uma vantagem sobre seus rivais. Phelps lutou para manter a motivação para treinar implacavelmente após conquistar 8 medalhas de ouro em Pequim, mas como fez em toda a sua carreira, o atleta de 27 anos cronometrou perfeitamente sua ida a Londres. Depois de sofrer derrotas nos 2 últimos campeonatos mundiais e na seletiva da equipe olímpica dos Estados Unidos no mês passado, Phelps redescobriu sua paixão e sua forma e quer mostrar um desempenho digno de ouro. Greg Troy, que é o técnico principal da delegação masculina dos Estados Unidos e treinador de Ryan Lott, maior rival de Phelps, também está exultante após vê-lo treinar. Para Troy, Phelps será extraordinário, estará pronto e será um dos principais competidores. Mas para isso não precisa nem observar para a gente saber que ele vai ser um dos principais competidores. É dar uma volta num buraco no parafuso, né? Phelps e Lott irão se enfrentar nos 200 e 400 metros medley em Londres. Na seletiva da equipe olímpica, Phelps venceu os 200 metros, mas Lott o derrotou nos 400 metros, preparando o palco de um duelo épico na capital britânica. A dupla amigos fora da piscina e adversários aguerridos na água também deveria se enfrentar nos 200 metros estilo livre, mas Phelps desistiu. A ideia é preservar as forças para os revezamentos, já que se inscreveu para 7 modalidades, uma menos do que na Olimpíada anterior, mas ainda assim um fardo e tanto. Esses americanos, eles são tão bons que eles chegam a ser chatos demais. Até mesmo na competição, eles próprios fazem deles os maiores adversários à medalha. É incrível. Eu não posso com essa dos americanos, sinceramente.
E a seleção brasileira masculina de vôlei embarcou nesse domingo no aeroporto de Guarulhos rumo a Londres. O técnico Bernardinho comentou os questionamentos feitos à equipe após lesões dos principais jogadores e o fracasso na última Liga Mundial, em que o Brasil teve o pior desempenho desde que o treinador assumiu o time em 2001. Essa é uma das poucas vezes em que o Brasil não chega como franco favorito, e é uma situação que deve servir de motivação para todos eles, segundo Bernardinho. Nas 2 últimas semanas, a delegação treinou no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei em Saquarema, no Rio de Janeiro, dando grande importância aos fundamentos de defesa. Segundo a comissão técnica, o período serviu para melhorar o condicionamento físico dos atletas, principalmente de Dante e Murilo. O experiente Giba sentiu uma dor muscular e fez treinos mais leves na última semana. Sua condição, porém, não preocupa e ele está liberado para treinar em ritmo mais forte em Londres. Apesar de apenas 12 jogadores estarem inscritos para as Olimpíadas, o Brasil embarcou com 13 atletas. O ponteiro Lucarelli viaja com a delegação e fica à disposição caso haja algum corte por lesão. O Brasil está no grupo B dos Jogos Olímpicos com Alemanha, Rússia, Sérvia, Tunísia e Estados Unidos. A estreia da seleção ocorre no dia 29 contra a equipe africana. E sem o favoritismo que a acompanhou nos últimos anos e com uma dúvida na bagagem, a seleção feminina de vôlei do Brasil desembarcou ontem em Londres para defender o título olímpico conquistado em Pequim há 4 anos. As jogadoras brasileiras chegaram na cidade olímpica com ânimo renovado após as semanas de treino em Saquarema, logo depois do vice-campeonato no Grand Prix e com uma atleta a mais do que o permitido pelo Comitê Olímpico Internacional. Natália ou Camila Bright será cortada em decisão que José Roberto Guimarães promete levar até o último minuto no Congresso Técnico da próxima quinta-feira. Campeão dos Jogos tanto no masculino em Barcelona 92 quanto no feminino em Pequim 2008, o treinador deixou claro que vai esperar até o fim pela ponteira, que se recupera de uma cirurgia na canela. Zé Roberto ainda reiterou que o mistério não é uma estratégia para surpreender os adversários e se mostrou confiante na manutenção de Natália no grupo. Consciente de que chega para a Olimpíada em um panorama diferente do que aconteceu em Pequim, quando era amplo favorito na corrida pelo ouro. O comandante brasileiro apontou os Estados Unidos como time a ser batido, mas deixou claro que o Brasil está na briga. O Brasil está no grupo B da competição, ao lado das próprias americanas e de Turquia, China, Coreia do Sul e Sérvia. E as turcas serão as rivais da estreia no dia 28 e José Roberto Guimarães analisou o caminho brasileiro na primeira fase. O Brasil chega em Londres com 6 campeãs olímpicas: Fabi, Fabiana, Sheila, Paula Pequeno, Thaísa e Jaqueline. E 7 novatas: Adenísia, Dani Lins, Fernandinha, Natália, Camila Bright, Fernanda Garay e Tandara. Não é novidade para ninguém que o Zé Roberto prefere amplamente a Natália a deixar a Camila Bright no banco ali para fazer uma possível substituição. No entanto, o Bernardinho está esperando realmente alguém para poder fazer um corte. Por mais que a seleção esteja definida, essa decisão de levar o Lucarelli é um tanto quanto suspeita da forma que ele esperou, ele pediu, ele sondou todos os outros atletas para não levar o Ricardinho. Isso a gente viu, ele sondou dois outros atletas que não quiseram de forma alguma substituir o Ricardinho e brigar pela posição entre Ricardinho e Bruninho. E ainda falando de vôlei, Márcio e Pedro Solberg ficaram com a medalha de prata no Grand Slam de Klagenfurt, etapa austríaca do circuito mundial de vôlei de praia. Eles não resistiram aos holandeses Numedor e Schuil na decisão e foram derrotados de virada por 2-1, com parciais de 14-21, 21-12 e 15-13. A dupla brasileira avançou à final após superar os campeões olímpicos Rogers e Dalauser dos Estados Unidos por 25-23, 17-21 e 15-10. Na outra semifinal, Numedor e Schuil venceram por 13-21, 21-19 e 16-14 os norte-americanos Gibby e Rosenthal, que levaram a melhor na disputa do terceiro lugar e ficaram com a medalha de bronze. A prata conquistada ontem marcou o terceiro pódio de Márcio e Solberg nesta temporada. Eles também foram vice-campeões na etapa de Mislaus, na Polônia. Na sequência, levaram bronze no Grand Slam de Xangai, na China. O resultado do Grand Slam de Klagenfurt mudou o ranking mundial.
Com o terceiro lugar, Gibi e Rosenthal desbancaram os brasileiros Alisson e Emanuel, que não competiram por causa da proximidade dos Jogos Olímpicos. Os americanos chegaram aos 5.080 pontos contra 5.000 da dupla nacional. No feminino, a medalha de ouro ficou com as russas Kamiakova e Ukolova, que superaram as holandesas Meplin e Van Gestel na final por 2-1, com parciais de 21-13, 25-27 e 15-10. E o bronze ficou com as brasileiras Thalita e Maria Elisa por conta do abandono das chinesas Chen Shui e Zhang Xi, que nem chegaram a entrar em quadro. Thalita e Maria Elisa ficaram de fora da briga pelo ouro ao serem derrotadas na semifinal por Kamiakova e Ukolova pelo placar de 19-21 e 22-24. E com o bronze elas garantiram o quarto pódio da temporada. Antes, faturaram o ouro na etapa de Sanya, na China, e a prata em Brasília e Xangai, também em solo chinês. E nas quadras, a seleção brasileira feminina de vôlei foi medalha de prata na Copa Pan-Americana na madrugada de sábado. Na final, o Brasil, que disputa a competição com a sua equipe B, foi derrotado pelos Estados Unidos, mais uma vez campeões, com uma vitória na decisão por 3-2. A principal arma ofensiva do Brasil foi a oposta Joicinha, responsável por 25 pontos. As ponteiras Priscila Dairot com 23 pontos e Gabi com 18 foram as outras forças de ataque da seleção. E a principal pontuadora do jogo foi a norte-americana Richards, que deixou a quadra com 25 pontos. A terceira posição da Copa Pan-Americana ficou nas mãos de Cuba. Na decisão do terceiro lugar, a equipe derrotou a República Dominicana por 3-2. O Brasil, que também tem uma boa seleção B, que está disputando o Joicinha, merecia um olhar mais atento do José Roberto Guimarães para essa Olimpíada de Londres. E a judoca piauiense Raíssa Evelyn foi medalha de prata nos Jogos Regionais de Atibaia. As disputas aconteceram nesse final de semana. Raíssa integrou a equipe de Americana, lutando na categoria até 70 quilos. A judoca ficou também com a medalha de prata na categoria absoluto. Na classificação geral dos Jogos Regionais, no feminino, Campinas ficou em primeiro, a Americana, equipe que contou com a participação da piauiense, ficou em segundo. Franca ficou em terceiro e Atibaia em quarto lugar. Uma delegação brasileira chegou ontem a Edmonton para disputar o Pan-Americano Júnior de Badminton no Canadá. O Brasil está representado por 52 atletas, dividido nas categorias de sub-11 a sub-19. E 7 piauienses compõem a delegação brasileira. São eles: Sânia Lima, Juliana Viana, Fabrício Farias, Sâmia Lima, Tainara da Silva, Valelson dos Santos e Francielton Farias. O individual começa no dia 25, na quarta-feira, e termina no dia 29, no domingo. O Piauí tem o terceiro maior número de convocados, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. E no sábado tiveram as etapas do circuito de rugby feminino do Nordeste e a Copa Osmar Teixeira durante todo o dia. Destaque para o emocionante jogo final, valendo o título da etapa de Teresina entre UFP Rugby e o time de Recife. As albinas precisavam da vitória para continuar na disputa do título do circuito. A primeira etapa em Recife, o time da casa ficou em primeiro na etapa e seguido pelas albinas. Em Teresina as posições se inverteram e as albinas passaram à frente na etapa e venceram o time de Recife por 21-0 no setor de esportes. Nem foi preciso contar com o sol, o principal aliado das meninas de Teresina. Camila Ravena, Belisa Ferreira e Patrícia Carvalho garantiram os tries da equipe com os sprints de tirar o fôlego de quem assistia de fora do campo. Cada try vale 5 pontos e dá direito ao chute de conversão que vale 2 pontos. Patrícia Carvalho ainda fez 2 conversões e a capitã Hannah Saunders fez os últimos 2 pontos de conversão das albinas. Na geral da etapa, o UFP Rugby ficou em primeiro, seguido pelo time de Recife. Em terceiro, Dona Maria do Ceará. Em quarto, time Potiguar. E em quinto lugar, o Amaru do Maranhão. E no masculino, 4 times compuseram a competição, a Copa Osmar Teixeira. E o vencedor foi o time do Piauí Rugby. Em segundo ficou os sindicatos dos primeiras linhas. Em terceiro, os maranhenses do Amaru. E fechando a classificação, o time masculino do UFP Rugby. Quem não veio até o setor de esportes perdeu um jogaço, esse jogaço da final. O UFP Rugby, as meninas deram realmente um show. Principalmente no último jogo. Que jogo! A coitada da Belisa, a Belisa poderia ter aumentado a vantagem para o UFP Rugby, deu um sprint maravilhoso, correu o campo quase todo, só que ela passou da trave de pontuação e não colocou a bola no chão.
Lembrando que o time de Recife também não é só campeão aqui no Nordeste, ele também participou de outras competições e foi muito bem, outras competições Brasil afora e foi muito bem. E as meninas batendo o time de Recife foi a maior conquista do ano. Ainda não saiu a definição de quem é o campeão do circuito. Ainda pode haver ainda a terceira etapa. No entanto, essa etapa e na etapa passada as meninas do UFP parecem estar na frente. Ainda tem de ver a questão do saldo de trás feitos durante entre as duas competições. Mas parece que as meninas estão com uma ligeira vantagem aí nesse circuito. E o espanhol Fernando Alonso foi impecável na corrida de ontem. O piloto saiu na pole position do GP da Alemanha e dominou a prova inteira, conquistando mais uma vitória no Mundial de Fórmula 1. Agora Fernando Alonso abre 34 pontos na liderança da competição. Na prova, Sebastian Vettel foi o segundo colocado, seguido por Jason Button. Mas o alemão ultrapassa o Button já no final da corrida de forma irregular, foi punido e caiu para a 5ª posição. Nas últimas 3 provas, Fernando Alonso conseguiu 2 vitórias e um segundo lugar, ganhando assim certa folga na liderança do Mundial. E os brasileiros Felipe Massa e Bruno Senna não foram bem. Mais uma vez, Massa, que perdeu o bico do carro ao tocar em Daniel Ricciardo no começo da prova, terminou o GP na 12ª posição. Já Bruno Senna se envolveu em um acidente com Grosjean, também no início da disputa, e fechou a prova em 17º. Os brasileiros tiveram que parar na primeira volta, ficando com a corrida comprometida. O finlandês Kimi Raikkonen encerrou a corrida em 3º, seguido pelo japonês Kamui Kobayashi. O mexicano Sérgio Pérez foi o 6º, Michael Schumacher, Max Verstappen, Nico Hülkenberg e Nico Rosberg completaram a zona de pontuação da corrida alemã. Com sua terceira vitória no ano, Fernando Alonso passa a ter 154 pontos na liderança do Mundial. 34 de vantagem para o australiano Mark Webber, dono da 2ª posição com 120. Sebastian Vettel é o 3º com 110 pontos. Felipe Massa soma 23 pontos, 5 a mais do que Bruno Senna. A próxima prova da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Hungria, no domingo, no dia 29 de julho. Na temporada passada, a vitória ficou nas mãos de Jason Button, seguido por Vettel e Alonso. E é hora de esfregar as mãos. O UFC 153, ou UFC Rio 3, como passou a ser extraoficialmente chamado, já tem 4 combates confirmados. O evento acontece no dia 13 de outubro no Rio de Janeiro. O grande chamariz da programação será o embate entre os penas José Aldo e Eric Cote, valendo o cinturão da categoria. A última aparição de Aldo no UFC, por coincidência, aconteceu no Brasil, em janeiro, quando nocauteou Chad Mendes. De fundo, o UFC 153 reserva o semi-aposentado Rampage Jackson e Glover Teixeira, revelação brasileira entre os meios pesados, e os ex-participantes do TUF Brasil, Serginho Moraes e René Fortes, pelos meios médios. Outro brasileiro que está garantido no card é Cristiano Marcelo, participante do TUF 15, que encara o sueco Reza Haddad pelos leves. Ainda estão confirmados também Rony Jason e César Mutante, vencedores do TUF Brasil nas categorias pena e médio. No campo das especulações estão Vitor Belfort, que se recupera de uma lesão no pulso esquerdo. E vamos falar do UFC 149, porque Renan Barão é o novo campeão, pelo menos interinamente, dos pesos galos do UFC. No sábado, em Calgary, no Canadá, o lutador de Natal, Rio Grande do Norte, dominou os 5 assaltos do combate contra o norte-americano Urijah Faber. Com o resultado, o Brasil agora detém 4 cinturões na organização. O primeiro round começou com o brasileiro ditando o ritmo do combate, com jabs e boa variedade de chutes. Barão mostrou tática sólida que seria constante nos 25 minutos regulamentares. Na segunda parcial, o Potiguar colocou bons chutes nas pernas de Faber, que com trocas constantes de base e bons contragolpes, se mostrou também muito preparado. A partir do terceiro assalto, o norte-americano tentou equiparar o prejuízo com mais agressividade, mas Barão seguiu encadeando boas sequências de chutes com socos cruzados. A versatilidade e o sangue frio moldavam gradativamente o resultado para o atleta de Natal. O quarto e quinto assaltos mantiveram a fórmula, com Barão na iniciativa e Faber tentando descontar prejuízos. Sistematicamente, o brasileiro foi mais eficiente. No fim, garantiu a vitória por pontos e mais um título para o Brasil. A confiança era tão grande que Barão não se conteve e já comemorava efusivamente antes mesmo do árbitro levantar seu braço. E a esperada luta entre Tim Boetti e o cubano Héctor Lombardi, campeão do Bellator, foi mais esperada da noite. O combate começou morno após algumas trocas de chutes e ele acabou ficando um pouco mais agitado.
Mais postado no octógono, Lombard apostou em diretos de esquerda certeiros com medida principal de ataque, mas Boet fez frente com socos seguidos de chutes baixos e o primeiro assalto terminou equilibrado. Na segunda parcial, a luta seguiu a mesma receita. Lombard acertou um bom chute na linha da cintura do adversário, que acusou o golpe, mas não foi knockdown. No minuto final, os lutadores foram ao solo e Lombard ficou por cima. O assalto final seguiu abaixo do esperado, com um estudo de mais e golpes efetivos de menos. Boet capitalizou mais alguns ataques e o cubano conseguiu uma queda. No fim, os árbitros definiram a vitória de Tim Boet na decisão dividida. Uma luta muito fraca, uma luta muito chata de ver. Minha timeline inteira estava dormindo, todos os repórteres, todos os comentaristas de UFC, estava todo mundo reclamando, rezando para a luta acabar. Todo mundo esperava que o Lombard fosse bem na luta, fosse o próximo desafiante do Anderson Silva, e depois dessa, claro que o Dana White não gostou da apresentação dele e pediu já para ele descer uma categoria. Falando do Renan Barão, o Dana White adorou a estreia dele no UFC, o Renan Barão, que foi muito bem, elogiou, claro, a vitória dele, ele que lutou com um dos melhores lutadores de MMA da categoria peso galo, e agora tá pedindo pra ele defender o cinturão, uma coisa incrível, porque ele tem o cinturão interinamente e já quer que ele defenda o cinturão, alegando justamente a lesão do Dominick Cruz, que é a mesma lesão do George St. Pierre, que também é campeão da categoria, eu não vou lembrar qual é a categoria, e fez a mesma cirurgia que o Dominick Cruz e está há mais de um ano fora. Ele falou que a previsão é que o Dominick passe o mesmo tempo, então quer que o Renan Barão defenda esse cinturão. Quem sabe o Renan Barão, que continua invicto agora há 26 lutas desde 2005 invicto. E o resultado break, claro, como a gente falou, a expectativa de quem apostava que o Lombard venceria facilmente Boet. Furaria a fila e seria páreo, mais imediato para fazer frente ao supercampeão dos médios, Anderson Silva. E vamos aos resultados das outras lutas. Renan Barão derrotou Uri Jafaber na decisão unânime. Tim Boet derrotou Hector Lombard na decisão dividida. Sheik Congo derrotou Shaw Jordan na decisão unânime. Outra luta chata. James Head derrotou o veterano Brian Ebersole na decisão dividida. Matt Ridley finalizou Chris Clements no Katagatame. Que finalização, lembrando que o Matt Riddle ele que é faixa roxa em jiu-jitsu, pela primeira vez conseguiu uma vitória por finalização. No card preliminar, Nick Ring derrotou Colt McGee na decisão unânime. Francisco Rivera nocauteou Roland Delorme. Ryan Jimmy nocauteou Anthony Peroche. Brian Carway finalizou Mitch Gagnon no Mata-Leão. Antônio Carvalho nocauteou Daniel Pineda. E Anton Cuivani derrotou Mitch Clark na decisão dividida. Lembrando que o card preliminar foi emocionante, enquanto o card principal foi horrível. Todo mundo podia ter reprise do card preliminar, porque o card principal foi, tirando a luta do Barão, foi péssimo. Ninguém teve vontade de assistir. E vamos continuar com a última notícia do nosso boletim. Os Jogos Olímpicos são a celebração esportiva, mas também um negócio. Direitos de transmissão, imagens de vídeo, produtos oficiais e até mesmo produtos que visitantes levam para dentro dos ginásios olímpicos, tudo é regulamentado para garantir os direitos dos patrocinadores. O Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador de Londres estabeleceram uma série de restrições e proibições para proteger a marca de quem pagou milhões para vincular sua imagem ao evento. E você vai conferir agora as principais restrições impostas a quem participa do evento. Quem for assistir aos jogos em uma das arenas só pode tirar fotos, gravar vídeos e áudios para consumo próprio. Isso significa que o conteúdo registrado não pode ser divulgado pela internet nem compartilhado em redes sociais. Os organizadores reconhecem que vai ser praticamente impossível evitar que imagens dos eventos acabem aparecendo no Facebook e no Twitter, mas as regras têm como objetivo principal desestimular o uso comercial destas imagens. Estão proibidos equipamentos de fotografias grandes, incluindo tripés, comida ou bebida, com exceção de alimentos para bebês, guarda-chuvas grandes, cornetas, apitos, tambores e matracas. E vuvuzelas, viu? Bandeiras de países que não fazem parte dos jogos, assim como frisbees, bolas, grandes quantidades de moedas e isqueiros também não podem ser levados para os estádios e ginásios. Obviamente, armas e substâncias ilegais estão na lista de objetos vetados. Existe ainda uma lista de comportamentos proibidos. Não se pode brigar, estar em estado de embriaguez, fumar ou fazer apostas. Protestos políticos, sociais ou religiosos
sejam verbais ou por meio de camisetas, também não serão tolerados. Por outro lado, os espectadores cedem ao LOCOG e à COI os direitos de serem filmados durante transmissões oficiais. Já os atletas, comentários e tweets postados por atletas participantes têm que ser feitos em primeira pessoa, como se fosse um diário pessoal. Eles não devem conter palavras e imagens obscenas ou vulgares e têm que estar em consonância com o espírito olímpico. Não se podem fazer relatos em tons jornalísticos. Para compartilhar fotos em redes sociais, os atletas vão ter que pedir a permissão dos colegas fotografados. Estão vetadas publicações de imagens da Vila Olímpica ou de sedes dos Jogos. Eles também estão proibidos de promover marcas, produtos ou serviços. Ainda bem que o Ronaldo não tá mais, né? Porque ele tava lascado. As empresas que não patrocinam jogos não podem usar o símbolo dos 5 anéis olímpicos, nem citar a palavra olímpico ou qualquer outro termo que remeta aos Jogos de Londres 2012. Essa aqui foi uma indireta para a princesa Kate Middleton e a empresa da família dela, né? Dentro das sedes olímpicas, até os comerciantes aprovados pelo LOCOG, que vendem o tradicional prato inglês Fish and Chips, peixe com fritas, precisaram de uma autorização especial do McDonald's para poder comercializar o produto. E isso porque a cadeia de fast food detém os direitos sobre venda de batatas fritas em todas as arenas. Desde os Jogos de Sydney em 2000, o COI requer dos governos a introdução de uma legislação especial como forma de proteção adicional a marcas e direitos de autor. Em 2006, o Parlamento da Grã-Bretanha aprovou uma lei específica para os Jogos e seus patrocinadores. As empresas que foram contratadas para construir estádios e sedes dos Jogos tiveram de assinar, há 5 anos, um documento que limita suas possibilidades de se relacionar comercialmente com o evento. A limitação vale até 2024. E aos jornalistas, os direitos de transmissão são um grande negócio, claro. A rede americana NBC pagou 1,2 bilhão de dólares, equivalente a quase 2,5 bilhões para transmitir os jogos para os Estados Unidos e gera um sistema de classe entre os cerca de 21 mil membros da imprensa e da mídia credenciados em Londres. Mesmo que credenciados, jornalistas não podem publicar imagens, caso não tenham uma autorização específica. Na Vila Olímpica ainda existem mais restrições. Lá é permitido tirar fotos, mas é preciso de uma permissão de todos que foram filmados ou fotografados. Também estão vetados o uso do chamado conteúdo gerado pelo usuário, que são os materiais publicados na internet por espectadores dos jogos. Imagina ter que pedir permissão para todo mundo que for filmar, ou seja, todo mundo tá passando, o produtor tem que ir lá. Ei, por favor, eu posso te autorizar? Porque fica complicado. Eu desistiria da reportagem no começo já. Imagina você tirar uma foto de multidão, mas maratona. Deus me livre, né? Eu acho que o pessoal da Organização de Londres leu o livro 1984 de George Orwell, que trata justamente dessa questão de... Não só, também do grande Big Brother, que todo mundo é vigiado e tem que seguir as políticas do grande irmão. Londres está aí como um grande irmão. Né? E para quem não sabe, essas restrições de direitos de imagem começaram justamente com o Juan Saramanch, quando ele começou a vender os direitos de imagem em 1969 já, acho que para a ABC dos Estados Unidos, e depois vieram essas restrições e os atletas mostrando os patrocinadores no pódio, e tudo mais começou a ser restrito, tudo mais começou a ser uma proibição. Londres está vindo aí como a prova cabal de que se você está mal podendo competir, compita, mas tenha lá, você sabe que você está proibido de fazer qualquer outro gesto. Complicado ter que comer batata só no McDonald's, viu? Flávio Meirelles quer fazer comentários. Olha, as restrições, elas são, às vezes são muito exageradas, mas em alguns pontos elas são importantes. Você imagina o que o MacGyver conseguiria fazer com um isqueiro, um frisbee e uma moeda, talvez uma bomba que pudesse explodir a sede olímpica. Então eu até concordo um pouquinho aí com o Comitê Olímpico. Fechando o boletim com esse brilhante comentário de Flávio Meirelles, Universitário Esportiva volta já. Quanto você pagaria pra assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, PR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária.
96,7 Universitária Esportiva. Bola na rede. E como ele já se anunciou, segunda-feira é dia dele, do cataclismático comentarista da palavra jovem, o epíteto de Sidney Santos. A ele, Flávio Meirelles está nos nossos estúdios. Bom dia, Flávio. Bom dia, Emanuele Madeira, e bom dia, Neila do Rego dia, Monteiro. Flávio. Bom dia também aos ouvintes da FM Universitária, da Universitária Esportiva. E bom dia para nossa produtora, Naira Macedo. Final de semana de pouco futebol aqui no Piauí. Nós tivemos 2 amistosos ontem no estádio Albertão. Primeiro jogo, a seleção Master do Piauí perdeu por 2-1 para o time Master do São Paulo. E no evento principal do Albertão, um jogo enfadonho no gramado ali do nosso querido estádio Alberto Silva. Seleção piauiense formada só por jogadores que disputaram o campeonato piauiense. E muitos deles premiados. Foi derrotada por 1-0 para o River Plate, não o River Plate da Argentina, amiguinhos, o River Plate do Uruguai. O primo pobre. Exatamente, o único gol da partida saiu aos 12 minutos, numa lambança do nosso querido goleiro Robinho. Ele saiu errado, o Avenatti tabelou com o Santos e o Santos marcou um bonito gol, um chute forte ali da entrada da área. Foi a primeira vitória do River Plate nessa série de amistosos que eles estão realizando aí no norte e no nordeste do Brasil. O time já tinha empatado com o Remo em 1-1, depois perdeu para a seleção maranhense por 2-1 e ontem foi sua primeira vitória. Manu, eles ainda jogam 2 vezes, né? Jogam 2 vezes, jogam em Recife contra o Náutico e jogam contra o Fortaleza. Possivelmente já tenha um terceiro jogo agendado contra o Atlético Mineiro, mas ainda não foi confirmado pela diretoria do clube. Como eu disse, o jogo foi morno, a presença do público foi muito pequena, pouco mais ou pouco menos de 300 pessoas no estádio Albertão, mas teve um ponto positivo na partida. Se a seleção piauiense não se apresentou muito bem, se os lances de perigo não foram tantos, pelo menos a torcida do River pode comemorar. Pensado, observado pelo técnico Aníbal Lemos, o garoto Matheus, de apenas 17 anos, estreou como profissional ontem e mostrou muita qualidade, viu? Pega muito bem na bola, é um jogador inteligente que se movimenta bem. Provavelmente você, torcedor riverino que está escutando Universitária Esportiva, vai ter muita alegria com esse garoto Matheus. Gravem esse nome aí na Copa Piauí. E já que citou Copa Piauí, vamos falar de Copa Piauí e preparação dos times. Flávio Sampaio Corrêa anunciou no site um possível amistoso com o Flamengo do Piauí. Tá confirmado esse amistoso? Confirmado esse amistoso, eles jogam na próxima quinta-feira lá em São Luís. Um amistoso aí que é bom tanto para o Sampaio Corrêa quanto para o Flamengo. Aí você me pergunta, por que, Flávio? O Sampaio Corrêa, a exemplo do Comercial, está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Com o adiamento de vários jogos por conta das passagens aéreas, a logística de deslocamento de clubes, o Sampaio Corrêa e o Comercial só voltam a jogar em agosto, no meio de agosto. Então, para manter um ritmo de jogo, a equipe maranhense organizou aí, fechou esse amistoso com o Flamengo. E por que também é bom pro Flamengo? Porque o Flamengo também joga uma competição agora em agosto, joga a Copa Piauí, que garante vaga ao campeão na na Copa do Brasil do ano que vem. O Flamengo que já registrou suas primeiras baixas aí no elenco. Segundo o presidente do clube rubro-negro, 3 jogadores deixaram a equipe. O lateral direito Bruno Paraíba, o lateral esquerdo Jorginho Paulista e o meia atacante Luiz Henrique. No mais, o elenco deve ser muito parecido com o que disputou o Campeonato Piauiense. A grande dúvida agora na equipe rubro-negra é saber se o técnico Oliveira Canidé permanece ou não à frente do time. O Jankel Costa falou que até terça-feira Oliveira Canidé vai dar uma resposta em relação a isso. Contratações, o Flamengo ainda não falou nada a respeito disso. Não falou nada, mas o Jankel disse talvez faça 1 ou 2 contratações pontuais. Mas por enquanto é importante manter alguns jogadores. O Zusa e o Marcelão foram destaques da equipe no campeonato. Foram especulados no 13, mas o Jankel descartou qualquer possibilidade deles saírem. Explicou que um olheiro do 13 esteve aqui observando jogadores no Campeonato Piauiense, mas que não voltou mais a falar com a diretoria rubro-negra.
E o campeão do Campeonato Piauiense, o Parnaíba. Alguma novidade? Pelo jeito o time vai só participar da competição, já que já tem a vaga para a Copa do Brasil. Eu também, inclusive, pra gente, antes de falar de Parnaíba, a gente podia falar só um pouquinho sobre isso. A Federação de Futebol do Piauí, ela podia ter tido a sacada de chamar para a Copa Piauí só clubes que não tivessem já a participação garantida na Copa do Brasil. Por exemplo, Parnaíba vai jogar. Obviamente, o Parnaíba vai jogar para ganhar o campeonato. Mas se não entra o Parnaíba por já ter o direito à vaga na Copa do Brasil, se entra o Picos, que apesar de não ter feito um grande papel no Campeonato Piauiense, mas é um time que se interessa em disputar uma Copa do Brasil no ano que vem. Então, se no regulamento estivesse previsto que o campeão ficaria fora da Copa Piauí, e entraria um outro, o campeonato ficaria muito melhor. Mas vamos falar de Parnaíba. Parnaíba confirmou o Paulo Moroni como treinador também para a Copa Piauí, mas já tem baixas. Quem são os jogadores que estão deixando o Parnaíba? São jogadores que vieram de fora do estado. O caso do goleiro Rodrigues, do zagueiro Erivaldo, do lateral esquerdo Cleiton Cearense, do meia Renatinho e do atacante Rivelino. A princípio, o grupo permanecerá o mesmo do Campeonato Piauiense, com essas baixas aí. Ou seja, vai ser um time muito parecido com a equipe que jogou a primeira rodada, 5 primeiras rodadas do Campeonato Piauiense. A grande notícia para o torcedor do Parnaíba é a permanência do atacante Fabinho, cobiçado aí pelo Piauí, pelo River, pelo Flamengo. Já acertou o contrato até o final do ano e permanece com o Tubarão. Possivelmente o Parnaíba não deve ter contratações, pelo menos por enquanto, para a Copa Piauí. Então ele deve aproveitar os jogadores da base? Provavelmente aproveitar os jogadores da base, que inclusive já jogaram no Campeonato Piauiense, como é o caso do Fera, como é o caso do Matheus, como é o caso do Sorin. O time vai ser basicamente o mesmo que jogou as primeiras rodadas do Campeonato Estadual. A diretoria do Parnaíba que já disse agora que o objetivo é preparar o time para a Copa do Brasil 2013. Ou seja, no final de ano é só montar o time para o time poder ir muito bem. E o River, Flávio Meirelles? Nenhum time que disputará a Copa Piauí está se movimentando mais do que o River nessa intertemporada aí do futebol piauiense. Conte-me mais sobre isso, Flávio. Pois é, o time que mais está se mexendo aí no mercado, até porque é necessário mexer no mercado, uma vez que o River fez um campeonato piauiense bem abaixo da crítica, como disse a nossa amiga Neila aqui, um campeonato pífio. Confirmou a permanência do Aníbal Lemos como treinador e se apresentou na última semana com algumas boas novidades. O caso do Robinho, muito bom goleiro, Júnior Tatu, que foi lateral direito do 4 de julho, comandado pelo Aníbal em 2009, o Fabiano, lateral esquerdo, disputou o Campeonato Piauiense pelo Picos, tem o Felipe, que disputou o Campeonato Piauiense pelo Picos, assim como o Lanlan e o Ratinho, e a última contratação do River, que foi o Cristiano Jesus, chegou no meio do campeonato, o campeonato já em andamento pelo Picos, jogou, fez algumas boas partidas e foi contratado também pelo River. Além deles, ainda tem o Binha, volante do 4 de julho, que já foi treinado pelo Aníbal no 4 de julho e no Comercial, e tem um jovem atacante, olho nele, Nailan, altoense, bom de bola, revelado pelo Fluminense, teve uma passagem agora pelo Central lá em Pernambuco. Tá aí o olheiro Flávio Meirelles dando as dicas de quem podem ser os próximos grandes atletas. Ele que no começo do Piauiense disse para todo mundo ficar de olho no Fabiano do Piauí, não errou palpite, foi eleito um dos melhores jogadores da competição e agora tá aí colocando 2 novos nomes. O River deve contratar mais 3 jogadores, pelo menos 2 zagueiros e um meia. E do time que disputou o Campeonato Piauiense só ficam Carlos Henrique goleiro, o zagueiro Diego, os volantes Nego e Rogério, o meia Péricles, que voltou, acertou sua volta, e os atacantes Crislan e Rogério. Lembrando que o Aníbal, Crislan e Gessé, desculpa. Lembrando que o Aníbal Lemos faz muito bem esse trabalho de montar equipes, muito bom. E só uma última notícia triste, o treinador carioca Rosan Souza, que treinou o Caiçara no Campeonato Piauiense nas últimas 5 partidas do Leão no estadual, foi assassinado na última semana no Rio de Janeiro. Ele estava numa padaria comprando pão e uma tentativa de assalto, acabou sendo baleado e morto no bairro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Para finalizar os comentários, Flávio, tivemos amistosos da seleção brasileira antes dos Jogos Olímpicos. Brasil 2, Grã-Bretanha 0, numa partida
mais uma vez não muito animadora, um jogo apagado, Neymar vaiado, claro, Neymar vaiado. E qual foi sua análise dessa seleção que vai começar já os jogos? O Brasil jogou pro gasto e pode ter mudança para a estreia nas Olimpíadas. Damião, mais uma vez, não fez uma grande partida e já nos treinos do final de semana foi substituído pelo Pato no time principal. O Pato, tecnicamente, é muito mais jogador do que o Damião, mas sempre joga aí em volta a lesões. Se tiver inteiro, o melhor Pato vai ser sempre melhor do que o melhor Damião. Última notícia hoje, o Zinho, dirigente do Flamengo, vai fazer uma coletiva de imprensa e pode ser que Joel Santana, depois da derrota de ontem, finalmente saia do Flamengo. Confirmado também a saída do Diego Souza e do Fagner do Vasco. Já foram vendidos e parece que vai ter mais contratações no Vasco para poder substituir quem já saiu. E é isso. Universidade Esportiva chegou ao fim, estamos com o tempo estourado. Mais uma vez. E o programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com os excelentes comentários de Flávio Meirelles. Hoje é dia do pagamento, Meirelles. Programa com uma realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã estamos de volta a partir das 11 horas. Sintonize na FM Universitária 96,7 ou através do nosso site www.universitariaesportiva.com.br. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.